Olá, queridos amigos, estamos iniciando aqui a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina e você é o nosso convidado especial. Nós fazemos aqui nossa transmissão, especialmente para você que nos acompanha através do YouTube. Então já aproveita, pegue sua Bíblia, porque nós iremos juntos fazer o estudo da Palavra de Deus. E hoje nós iremos fazer a recapitulação da lição número 7, que tem o título Cidadania Celestial. E o verso da semana se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Então já abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. E hoje, para a nossa recapitulação, temos a presença do querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Que vocês possam estar com a Bíblia de vocês abertas, né? Para podermos compreender mais uma recapitulação da lição, né? Feliz sábado a todos. Isso mesmo. Querido irmão Messias. Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui para estudar um pouquinho esse tema sensacional, essa carta maravilhosa, a carta de Paulo aos Filipenses, que não é apenas para os filipenses, mas sim para nós, a igreja de hoje, que aguarda a volta de Jesus. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Exatamente. Querido irmão José Oliveira. Ok, bom dia. A palavra mais sensata, principalmente, é saudade, né? Depois dos 2 sábados sem estar presente, é um privilégio, uma alegria poder estar com você nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos aqui estudar a palavra do Senhor. Muito bem. Já pegou sua Bíblia, abriu aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Antes, porém, de iniciarmos aqui nossa leitura, nós temos o costume de orar, pedindo a Deus para nos guiar, nos orientar, nos abençoar. Mas antes eu quero deixar aqui um recadinho para você que nos acompanha. Se você deseja tomar estudo bíblico, conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, nos procure, entre em contato conosco. Se você é aqui da cidade de Vitória da Conquista, nosso endereço fica aqui na Avenida Espírito Santo, na Rua Espírito Santo, né? Bairro Brasil, número 330. Então pode nos procurar aqui, com certeza você será muito bem recebido. Tem pessoas aqui capacitadas para tirar todas as suas dúvidas com relação à Bíblia e você será muito bem acolhido. Se você não é de Vitória da Conquista, mas deseja tomar estudo bíblico conosco, existem formas, maneiras de a gente te dar o estudo bíblico online. Então entre em contato. E você que já é adventista, que acompanha a nossa transmissão, fique à vontade, interaja conosco, deixe aí seu comentário, seu pedido de oração, tire suas dúvidas, tá bom? Porque assim você vai estar interagindo conosco e nos ajudando a levar o evangelho para mais pessoas. Então, eu gostaria que o irmão Messias, ele orasse pedindo ao Espírito Santo que nos conduza nesse estudo, que nos abençoe. Certo, vamos orar. Soberano eterno Deus, Pai de amor, Pai de graça e misericórdia, graças te damos, Senhor, por tudo. Queremos expressar nossa grande gratidão por estarmos aqui, na tua santa casa de oração. Queremos pedir a orientação do Espírito Santo, agora queremos passar essa mensagem da palavra do Senhor, essa lição, Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao coração das pessoas que estão nos acompanhando e que elas possam também se fortalecer no Senhor, assim como nós também queremos nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém. Pois é no nome dele que pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Você lê o verso para nós, Wagner? Leio sim. Filipenses 4, verso 6, diz bem assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém. Muito bem, é isso mesmo. É um verso que nos traz um conforto, né? Paulo ele pede para que a gente não fique preocupado com coisa alguma. Por quê? Porque Deus está conosco. Como Paulo mesmo diz, perto está o Senhor. E quando o Senhor está perto, ainda que passamos por provações, ainda que passamos por dificuldades, não devemos ficar preocupados, porque sabemos que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Não é isso? Não é isso, Zé Oliveira? Verdade. Mas aí, você chegar para uma pessoa que não conhece o Evangelho, que não conhece Deus, a gente entende perfeitamente quando Paulo diz não fique preocupados com coisa alguma, porque a gente tem o conhecimento da verdade, a gente conhece o Evangelho. Mas se chegar para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus e falar não fique preocupado, ele não vai entender a princípio. né? Porque esse não fico preocupado aqui é para as pessoas claramente que confiam em Deus, que tem
uma base no que a palavra de Deus diz. Como toda a Bíblia tem as suas promessas maravilhosas, essa é uma das promessas fantásticas. Não ficar preocupado é acreditar que aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo, aquilo que a palavra de Deus diz é real na vida nossa. Por exemplo, você está com um problema financeiro, vamos citar aqui que muitas pessoas trabalham nesse contexto, e você olha assim, eu preciso de um emprego, que eu preciso sanar as minhas dívidas, minhas coisas. Todo mês as contas chegam. E se o emprego não vem, como é não ficar preocupado? É preciso a gente trabalhar muito essa questão de confiar e acreditar que Deus vai agir na hora certa, no momento certo. Mas o verso é bem interessante, né? Seja conhecido diante de Deus todos os pedidos, tudo devemos colocar diante de Deus e acreditar que Ele vai agir na hora certa, no momento certo. Exatamente. É isso mesmo. Meio que antagônico, né? A gente vê essa mensagem aqui de Paulo, que ele escreveu aos Filipenses, mas em muitas outras cartas ele demonstrou preocupação sobre os fiéis daquelas igrejas, né? Coríntios, Romanos. Então, assim, às vezes a gente tem que pegar uma questão do contexto. Às vezes Paulo, ele com certeza ele ficou preocupado, porque quando ele escrevia as cartas, quando ele estava em prisão e quando ele enviava, ele estava preocupado com as pessoas. Mas se aqui Paulo ele fala, não fiquem preocupados com coisa alguma. Na verdade, assim, Paulo ele estava observando o que já havia de mais nobre de sentimento em seu coração e fazendo, e como grande líder, por mais que ele passasse por preocupações, mas ele resolveu entregá-las todas a Deus e decidiu ensinar da mesma forma como proceder para os seus fiéis, né? Porque aqui fala, né? Aqui fala no verso 10, né? Paulo agradece os Filipenses, fala bem assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que eles faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Finaliza no versículo 13. Ou seja, quando ele fala para nós não preocuparmos com coisa alguma, nós aprendemos a viver essa maturidade espiritual e também uma maturidade mesmo mental. Passar por qualquer situação. Até porque também eu já conheci e já vi muitos ateus que eles também provam disso aqui, né? Eles não são preocupados com coisa alguma, eles têm uma sanidade assim mental tão grande que eles aprenderam, né, por mais que seja filosoficamente, não com o estudo da Bíblia e com a teologia, eles aprenderam a exercer isso aí. Ou seja, Paulo ele veio de toda e qualquer situação, mas ele fala para estarmos firmes e agregados e não preocupados, firmes em Jesus Cristo, como fruto do Espírito Santo, né? É isso mesmo. E essa semana, né, Messias, a gente vai ver que Paulo, o estudo aqui da lição, na verdade, ele vai concluir o livro de Filipenses, né? A gente começou o estudo no trimestre pegando ali Filipenses e Colossenses, deu uma breve abordada ali nos temas dos livros de alguns capítulos, versículos de Colossenses, mas aí ele focou, essa primeira parte da lição focou em Filipenses. Agora, o autor da lição ele vai concluir com essa lição de hoje, o livro de Filipenses, e a partir das próximas lições a gente vai focar mais no livro de Colossenses, não é isso? Isso. Essa lição 7, Cidadania Celestial, e Paulo aqui também, nesse capítulo 4, finalizando o livro de Filipenses aqui, fala, né, que nossa cidadania nossa pátria, né, está nos céus. Então, nós não somos, vamos dizer assim, nós não somos desta terra, assim, do jeito que ela está, ela não ficou mais adequada para a gente. Então, Deus preparou uma pátria para nós, uma pátria celestial. Por isso que nessa lição, como a gente vai discorrer aqui, Paulo fala para a gente não buscar as coisas aqui de baixo, mas buscar as coisas do alto. Não é? Então, ele fala isso e ele nos traz um modelo de conduta de como ser um cidadão do céu, dessa pátria, né? Quer dizer,
aqui nesse capítulo 4 de Filipenses, aqui, Paulo, ele vai dar assim ele vai falar como que esse cidadão deve viver aqui, já com a perspectiva de estar vivendo na pátria celestial. Aí a gente vai discorrer aqui ao longo dessa lição. Interessante que a gente vai estudando e a mente da gente vai se abrindo para alguns detalhes curiosos. Se você for lá para Gênesis, você vai ver, pode até o amigo aí pode até dar uma pesquisada, lá tem a criação. E Deus criou tudo perfeito, tudo maravilhoso, criou Adão, colocou. Ali era o lar de Adão, ali era a pátria de Adão, onde Adão ia viver e prosperar ali dentro daquele contexto. Mas infelizmente veio o pecado. E aí onde entra a sua colocação, você vê agora, depois do pecado, esse planeta, essa terra passou a não ser mais a nossa pátria. Não. Porque Deus tinha um outro projeto agora e está preparando, e preparou, como diz João 14, né, um lugar especial para levar os salvos. Agora vamos lá. Como nós somos cidadãos celestiais, a lição deixa bem clara que nós temos que viver com essa perspectiva, com essa ideia, né? Eu costumo dizer assim, você é um empregado, você trabalha numa empresa X. Então, todo dia pela manhã você tem que levantar, se preparar aí para o seu emprego, é seu trabalho, né? É onde você vai estar ali exercendo a sua profissão. Nós, na questão espiritual, nós entendemos que esse mundo que nós estamos vivendo não é a nossa cidadania. Nós não somos daqui, filhos desse pecado aqui. Nós somos de uma pátria celestial melhor. Mas aí a lição vai dizer que, em vez disso tudo, podemos reconhecer os princípios e fortalecer nosso entendimento naquilo que pela qual fomos chamados. Chamados para quê? Para sermos salvos. Nós temos um trabalho a fazer aqui, é convidar as pessoas a aceitar Jesus como seu Salvador e viver uma vida íntegra para alcançar essa cidadania, esse lar celestial. Exatamente, é isso mesmo. E na lição passada até mencionei, né, que quem vai nos ajudar, nos guiar para nos tornarmos assim um cidadão, um modelo, né, um modelo de conduta é a própria lei de Deus. Exatamente. A lei de Deus, ela não tem papel na salvação. A gente não é salvo porque guarda a lei. Mas é a lei de Deus que vai moldar o nosso caráter e a nossa conduta para que sejamos cidadãos celestial. Os cidadãos celestiais, né? Eu não sei qual é o termo, cidadão ou cidadãos, né? Celestiais, enfim, eu acredito dessa forma. É a lei de Deus que serve como um padrão moral para nos tornarmos aptos para morar no céu. Agora tem um detalhe interessante. Algumas pessoas, a maioria das pessoas, dos cristãos, tem um pensamento que, ao nosso ver, é equivocado com relação a onde será a nossa pátria final, onde será a nossa habitação final. As pessoas acreditam que nós, a partir do momento que Cristo voltar, nós não iremos morar mais na terra, nós iremos morar agora no céu, eternamente. Isso, ao nosso ver, é uma forma incorreta de interpretar a Bíblia. Nós acreditamos da seguinte maneira, com base nos versos bíblicos: quando Cristo voltar, ele irá buscar os salvos para morar no céu durante 1000 anos. Ele foi preparar uma cidade para que nós venhamos a habitar nessa cidade. Essa cidade, ela está no céu. Só que nós entendemos, na leitura aqui do Apocalipse principalmente, 20, 21, 22, quando Cristo voltar, essa cidade irá descer. Cristo vem e busca os salvos primeiro. Os salvos vão ficar 1000 anos no céu. Depois que terminar os 1000 anos, a cidade santa desce com todos os salvos dentro. E Cristo vai restaurar essa terra, recriar essa terra. Essa terra vai ser recriada, vai ser uma nova terra, novos céus. E nós habitaremos eternamente aqui na terra. Só que com um detalhe: Cristo estará conosco eternamente. Não é isso que a palavra diz? Lá em Apocalipse deixa muito claro: aqui será o tabernáculo de Deus com os homens. O próprio Deus habitará com eles. Ele será o seu Deus e nós serão o povo de Deus. Nós seremos o povo de Deus. É assim que a Bíblia ensina. Então não pense que você vai morar eternamente no céu e a terra vai ficar abandonada, não vai existir mais moradores na terra. Não é assim. Ou como alguns pregam que aqui será o inferno, lago de fogo e enxofre, que vai viver somente Satanás, os anjos e os perdidos, né? E que na verdade também é um equívoco, né? Deixa eu só fazer uma colocação no seu ponto aí, porque fica um pouco mais claro aqui para os internautas. Realmente,
essa terra vai ficar como um inferno, como um lago de fogo, mas é Durante por mil um anos. momento. Por um anos. momento, não vai ser eternamente. A palavra de Deus diz que quando a palavra de Deus vai ser eternamente, não é que vai ficar eternamente queimando, vai queimar, vai virar cinza, eternamente vai acabar e não vai ter mais o que queimar. Então aí é onde entra a questão da purificação. O Senhor com fogo vai fazer essa purificação e aí sim ele se tornará um lar ideal, né? E aí a Bíblia é bem clara em dizer isso daí em Apocalipse mesmo, né? É muito claro em dizer que aí é um lar ideal para os salvos viverem aqui na terra como ele colocou. Nós não vamos viver também eternamente lá no céu. Nós vamos descer para cá. Isaías diz o quê? Que nós vamos construir nossas casas, né? Nós vamos habitar e etc e tal. É muito gostoso o entendimento da palavra de Deus nesse assunto. Se você tiver alguma dúvida, como foi dito no início aqui, nos procure através dos nossos canais. Nós vamos tirar suas dúvidas e compartilhar esse entendimento. E como o Fábio falou, né, a respeito da questão da lei de Deus, né, que nos serve de parâmetro, eu fico olhando assim, em todo a regra do universo existem parâmetros, né, existem modelos, ou seja, existem parâmetros que você tem que seguir. Existem leis. No trânsito existem leis. Já pensou se não existisse a diversidade de leis no trânsito? Né? Porque essa quantidade de leis que exige é para haver o que nós chamamos de harmonia. No universo também existe isso. No convívio social, nas leis civis existem isso. Então, assim, tudo é parâmetro. Então, mas eu paro para analisar o seguinte: sempre o intuito de Satanás foi jogar contra a lei de Deus. Sempre o padrão dele foi esse: ou alterar, ou tirar, né, ou modificar qualquer parte da lei de Deus. Ou seja, ele sempre está querendo bater no caráter da lei de Deus, e nos jogarmos contra o caráter, né, da lei de Deus. Mas só que nós precisamos dessa lei porque ela, como diz aqui na lição, que ela nos sirva de modelos de conduta, né, Messias? Então são esses parâmetros que temos que ter. São eles que servem para nós, né? Inclusive, sobre esse que Fábio falou, e sobre a nova terra e também o novo céu, sabe? As pessoas, assim, os cristãos e tudo, infelizmente, eles pegaram esse conceito grego de imortalidade da alma, dessa ideia de espírito, o espírito desencarnado, sabe? Uhum. E trouxe para dentro do cristianismo, só que é uma coisa totalmente filosófica e antibíblica. Contrário aos ensinamentos bíblicos. Isso, porque olha bem, como seremos na eternidade, aqui na parte de segunda-feira, como seremos na eternidade? Olha bem, nós seremos na eternidade, nós teremos um corpo, nós seremos uma pessoa totalmente restaurada, teremos corpo, não seremos um espírito, sem carne, sem nada disso, isso aí é grego, é filosofia grega isso aí. Não será fora do corpo, quer dizer, a nossa essência está no nosso corpo, porque o conceito filosófico grego, eles falam da prisão que o corpo é a prisão da alma. Da alma, que o corpo é mau e a alma é boa. O corpo está aprisionando a alma e quando a pessoa morre, a alma é libertada. Então é um conceito grego, isso aí, que eles dão ênfase nesse espírito etéreo, sem substância, e despreza o corpo. Mas só que na palavra de Deus fala totalmente o contrário, fala que o corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Quem será liberto do pecado na ressurreição, quando Cristo voltar, vai ser o próprio corpo. O próprio corpo, inclusive, isso mesmo. Desculpa entrar no seu Sim, raciocínio. pode ir. Inclusive, o próprio Cristo, ele ressuscitou em corpo. E quando ele se apresenta para os discípulos, isso está lá em Lucas, os discípulos pensando que ele era um fantasma, um espírito, uma alma. Ele falou assim, não, por que vocês estão pensando isso? Aí pede, vocês têm alguma coisa para comer? Aí apresentado uma parte de um peixe para ele, ele come. Ele falou, vocês já viram um espírito comer peixe? Aí mesmo assim eles não acreditaram. Aí o que é que ele fez agora? Toquem aqui no meu lado, olhem minhas feridas. Isso, né? Só assim eles acreditaram que Jesus ressuscitou em corpo. Em corpo, né? Então, isso aí, nós teremos um corpo espiritual e ao mesmo tempo físico, sem corrupção. Quer dizer, a corrupção provocada pelo pecado vai ser o quê? Retirada. E outra coisa também,
teremos um corpo imortal, porque voltaremos a ter acesso à árvore da vida, como Exato. Adão lá no começo. Exatamente. Ele tinha acesso à árvore da vida, ele comia e ficava vivo. Então nós também vamos ter acesso à árvore da vida, vamos comer e vamos ter vida imortal, que é derivada de Deus, e teremos um corpo glorioso. Interessante, mas que essa sua colocação aí, se você for para Tessalonicenses, ele lá vai dizer sobre isso. Nós vamos ser transformados de corpo corruptível, seja, de corpo de pecado, Sim. para corpo incorruptível, aquele corpo que não teremos mais pecado. Não tem dificuldade das pessoas entenderem isso aqui. Vamos pedir a Deus orientação, vamos ler que está prático aqui agora. O que tudo isso tem que acontecer? Depois que nós aceitamos Jesus, que temos essa transformação de vida hoje, nós precisamos permanecer firmes no Senhor. E aí a lição entra com os conselhos bem práticos. O que é ter essa permanência? É ficar firme naquilo que você acredita, no princípio que está sendo pregado pela palavra de Deus. É claro que nós vamos ter alguma dificuldade, sim, teremos. Mas a lição é bem prática, dizer que aqueles que aceitam a salvação em Cristo Jesus, permanecem em Cristo, nova criatura é. Uma nova vida vai estar vivendo. Não é que eu vou ser mais santo do que as outras pessoas lá de fora que não aceitaram Jesus, não. É porque a gente está vivendo uma vida diferenciada do hábito de viver. Aqui na lição de sábado tem um tópico que é muito importante. A gente não pode colocar nossa confiança nos governantes do nosso país. De maneira Eles não nenhuma. têm solução para o problema do mundo. Não. O único que tem solução para o problema do mundo é Cristo Jesus, como está escrito aqui. Nós, como cristãos, como cidadãos de uma pátria celestial, temos que acreditar nisso e viver como cidadão desse reino, vivendo separado da vida que as outras pessoas vivem. Não é porque as pessoas comem tudo, nós vamos comer. Não é porque as pessoas participam de todo tipo de festividades que nós vamos participar. Nós somos pessoas diferentes. Eles estão errados dentro do conceito deles, não. Mas dentro do princípio bíblico, a palavra Sim. de Deus diz que sim. Então a gente tem que viver separado desse contexto mundano, que a gente costuma colocar assim, não desfazendo das pessoas lá de fora, mas mundano porque é do mundo, vive com a prática do mundo. E outra coisa que a gente tem que entender, né? Não, a maioria dos teólogos são imortalistas. A maioria deles. Mas existe aqueles que não são. Um deles é um teólogo que é de uma igreja conservadora, não é? E tudo, o nome dele é Oscar Cullmann. Ele desistiu desse conceito grego de imortalidade da alma, sabe? Ele desistiu disso aí, inclusive ele até escreveu um livro falando sobre isso aí. E foi perseguido, né? E foi perseguido, pronto. Tem muitos teólogos que não abraçam essa teoria grega de imortalidade da alma e abraçou a palavra de Deus aqui falando da mortalidade da alma e que depois da volta de Jesus nós teremos um corpo glorioso, incorruptível, um corpo que não adoece, que não envelhece e que não morre. Amém. Ou seja, não é só os adventistas que acreditam Não. que a alma ela morre, Não, né? Outros teólogos de acreditam. outras religiões. Não só Oscar Cullmann, mas existem outros que Também. importantes assim como ele que acreditam. Sim, sim. Agora, eu tenho um parâmetro, Messias, que eu uso muito assim para entender essa questão. Se a alma é imortal, se nós teremos um corpo físico ou um corpo etéreo, onde nós iremos morar eternamente, se lá no céu ou aqui na terra. Eu tenho um parâmetro bíblico que eu uso muito para eu mesmo entender essas questões, e eu acho que é muito útil para você também, se você entender da forma que eu entendo, que eu uso esse parâmetro, que é a questão de Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, até o momento que eles pecaram, aquele era o padrão de Deus para a humanidade. Deus criou Adão e Eva com corpo físico. Sim. Não, eles não eram um espírito etéreo. Deus criou Adão e Eva para habitar no Éden, eternamente, se eles não tivessem pecado, se alimentar da árvore da vida. Isso. Entendeu? E quando eles pecaram, Deus criou o plano de redenção. Qual é a redenção? Redenção de quê? Ele vai restaurar tudo como era no princípio, ou seja, antes do pecado. Isso. Então, Deus vai restaurar a nossa habitação, que é aqui na terra, nossa morada será aqui na terra, eternamente. Deus vai restaurar, o plano de redenção é esse. Deus vai restaurar o nosso corpo, como era o corpo de Adão, sem pecado, imortal, devido ele comer da árvore da vida, porque a nossa imortalidade, como o Messias falou, ela é derivada da vida original de Deus. Mas se nós não tivermos acesso à árvore da vida, nós morreremos, como aconteceu com Adão. Então, o parâmetro é esse. Se Deus vai restaurar tudo como era no Éden, então nossa habitação vai ser no Éden, aqui na terra, restaurado. Nós vamos ter um corpo físico,
glorificado como era o corpo de Adão, sem pecado. Isso. Então, esses são os parâmetros que nós devemos. E outra coisa, como está dito aqui, permaneçam firmes no Senhor. A única maneira de nós permanecermos firmes no Senhor é através da sua palavra. Se a gente não seguir a palavra de Deus, não nos firmarmos nas afirmações bíblicas, nós não ficaremos firmes no Senhor, porque nós começamos a acreditar em teorias humanas, como a ideia da imortalidade da alma, que é uma ideia grega, né? Platônica ali dos helenistas. Sim. A Bíblia nunca ensinou que a gente tem uma alma imortal que sai do corpo quando a gente morre. Isso veio com a ideia de Platão, desse pessoal, Aristóteles, os filósofos gregos, Sócrates. né? Entendeu? Outra questão, a Terra não será um inferno eterno. Não existe um inferno que vai ficar eternamente. Isso também vem com essa ideia do inferno, ela surgiu com Dante Alighieri. Isso. Né? Na obra dele, a Comédia, que depois passou a ser a Divina Comédia. Né? Ele que traz essa ideia. Inclusive, existe um filme, né, e também outro livro que chama O Inferno de Dante. Então, ele que trouxe essa ideia de um inferno, que é um lugar de tormento que vai durar eternamente. Quando você abre a Bíblia e está lá a palavra inferno, seja no Velho ou no Novo Testamento, simplesmente significa sepultura. Inferno. Isso. Quando você lê no Antigo Testamento é o Sheol. Quando você lê no Novo é a Hades ou Guiena. Isso. Significa sepultura, lugar dos mortos. Onde é que os mortos ficam? Na sepultura. Então veio o Dante Alighieri com aquela obra dele, falando lá na Divina Comédia, e criou um inferno onde Satanás está sentado num trono, cheio de fogo, com um tridente na mão, cutucando as almas dos que estão perdidos. Isso você não acha em lugar nenhum na Bíblia. Ah, mas tem a parábola do rico e Lázaro. Bom, é uma parábola. E o significado de cemitério é... Local de descanso. É a mesma, vem da mesma raiz de dormitório. Dormitório. Cemitério e um dormitório. Então, é o lugar onde os mortos estão dormindo. Mostra pra gente mais uma... Bem lembrado, viu, Wagner? Mostra pra gente mais uma vez que nós estamos... A morte é um sono. É um sono. É um Como sono. Jesus falou para Lázaro, né? Jesus falou, nosso amigo Lázaro dormiu. Senhor, se dorme, está bem. Aí ele falou abertamente, Lázaro morreu, mas vou despertá-lo. Isso significa que até esse conceito grego já havia até invadido o povo judeu naquele período, né? Porque, obviamente, eles eram o reino de Israel, um reino vassalo de Roma, que automaticamente Roma herdou todos os usos e costumes da Grécia. Antes do Império Romano dominar o mundo, quem dominava era a Grécia. Por isso que a cultura grega ela influenciou até os romanos. Exato, os deuses do Olimpo. Lembrando que os antigos filósofos eles não eram ateus. Esse conceito de filosofia ateia que temos pós-marxismo, né? Aqui teve maior incidência após... Os gregos eles tinham uma ideia porque eles eram politeístas. A teoria da evolução de Charles Darwin, né? Essa questão, até porque quando fala que eles não criam nos deuses, eram os deuses do Olimpo, né? Era bem diferente. Exato, é isso mesmo. Então é isso aí. E Paulo aqui ele nos diz, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Como foi dito, a nossa confiança, a gente tem que estar firme no Senhor através da palavra dele. E é a palavra de Deus que vai nos tornar capazes de ter alegria em meio a um mundo onde traz sofrimento, dor e morte, não é isso? Isso, inclusive aqui em Filipenses 4, Paulo, olha só o que Paulo fala aqui para a gente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. E a lição fala bem assim, quantas vezes você ficou preocupado com algo que, no fim, desapareceu tão rapidamente como surgiu? Não foi por acaso que Jesus repetidamente nos aconselhou a não nos preocuparmos. Está em Mateus 6, 25 a 34 e 10, 19. E Pedro reforça esse princípio ao declarar, eu gosto muito desse texto de Pedro, lá em 1 Pedro, lance sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, Jesus, todas as suas ansiedades, porque ele
cuida de vocês. Então, Exatamente. a gente vive nesse mundo de preocupação, de coisa, de problemas, vive. Mas a gente tem que descansar no nosso Deus e alegrar nele. Porque a própria lição vai dizer aqui que a paz de Deus é algo que o mundo jamais poderá Não, oferecer, porque pois não tem. vem da certeza de que recebemos o dom da vida eterna por meio de Jesus Cristo. O mundo não tem a paz que nós cremos. Não é a paz de você estar num lugar tranquilo, estar na beira de um lago, com a rede armada numa sombra. Não é esse tipo de paz que a Bíblia está falando. É a paz eterna. É a paz de você ter o seu interior estar em paz com Deus. E a lição dessa semana vai falar que isso só acontece quando nós, cristãos, permanecemos firmes no Senhor. Isso é, a nossa contribuição é permanecer firme. Aí vem uma grande pergunta para nós aqui, para quem está nos acompanhando. Como que é permanecer em Cristo? O que é permanecer em Cristo? Paulo, a lição toda, Paulo vem mostrando que permanecer em Cristo é amá-lo como Ele nos ama. Permanecer em Cristo é obedecer. Inclusive tem uns pontos aqui que é bem interessante colocar. O cristão, quando ele é obediente, ele é verdadeiro, né? Ele é responsável, é um cristão justo, é um cristão puro, né? Ele exerce uma fé inabalável, né? Ele é amável. Uma pessoa amável é muito legal, é muito interessante você conviver com uma pessoa amável. E ele tem uma boa fama, isso, ele tem o nome dele pode ser dito entre outras pessoas, fulano de tal, uma pessoa maravilhosa, né? Vocês lembram de Jó, quando Deus teve ali aquela reunião que Satanás esteve presente? O que Deus disse para Satanás de Jó? Ele é um homem justo, é reto, é temente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jó se desviava dos princípios maus. E a lição dessa semana, junto no contexto aqui de permanecer com Cristo, traz esse conselho para nós. Eu quero estar ao lado de Cristo, eu quero estar vivendo com Cristo. Agora isso, eu tenho que renegar muito do meu querer. O meu querer nesse ponto aqui não vai funcionar. O meu querer tem que estar adaptado ou dentro do padrão da palavra de Deus, do assim diz o Senhor. E aí a gente vai permanecer nessa luta e vamos galgar tudo aquilo que já falamos aqui: vida eterna, lar eterno, né? Vamos ter paz com os outros. Não vamos acreditar no que A ou B diz, não vamos acreditar em governança, não vamos acreditar que temos um Deus que supre, que nos mantém firme em meio a qualquer dificuldade. A gente vê também aqui nessa carta de Filipenses que Paulo fala aqui de inimigos da cruz de Cristo. Inimigos, exatamente. Pessoas da igreja que era contra o que Paulo estava pregando. Paulo pregava a justificação pela fé. Mas existiam aqueles que eles não concordavam com essa fala dele ou com essa verdade evangelística, não é? Até então, no tempo dele, é coisa nova. Eles se apegavam às coisas de baixo, às coisas da terra, e impediam ou dificultavam que o evangelho se expandisse. E aqui em Filipenses 3,17 fala bem assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse modelo é Jesus. Pois muitos andam entre nós, provando que era da igreja, os quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quer dizer, Paulo não tinha inimigo, mas aquelas pessoas que faziam aquilo eram o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Ele não vivia o princípio do Evangelho. E isso é muito, vamos dizer assim, muito perigoso, e é a coisa que acontece no meio cristão, na igreja, né? Ter partidos, ter essa divisão. Isso aí mina o poder do Evangelho. A pregação do Evangelho fica comprometida por causa dessas divisões, essas disseções na igreja. Então, isso aí, Paulo estava combatendo essa carta aos Filipenses, e nós precisamos também atentar a isso e também nos apegar ao que a palavra de Deus está nos falando, e a gente tem que seguir o que Deus também está falando através da palavra dele, para a gente não se tornar um inimigo da cruz de Cristo. Com certeza. O nome já diz, né? Quando você cria partidos, já está partido, né? Já está dividindo, Já né? está dividido. Sem querer, automaticamente. Automaticamente. Então, assim, quando a gente para analisar... Certa vez eu conheci uma senhora, ela era ótima de abrir igrejas, né? Abrir, assim, lançar os estudos bíblicos naquele determinado local, pregar a palavra de Deus e montar uma igreja ali para adorarem a Deus, né? E aquela igreja crescer, mas depois caía, diminuía e chegava a ter pouquíssimas pessoas. E toda vez era assim. Ela era uma evangelista, né? Mas só que por que acabou? Porque era incrível a habilidade que ela tinha de reunir as pessoas,
dar o estudo bíblico, mas ao mesmo tempo criava dissensão. Era algo muito parece ter um paradoxo, né? Mas só que eu ia observando é que assim, quando você, igual Paulo falou, né? Paulo ele passou vários anos mostrando qual era a recompensa, as causas e os efeitos de vocês de seguirem a Jesus. E era diferente do que essa pessoa fazia. Ela queria que automaticamente as pessoas conhecessem a Bíblia e tudo que a Bíblia apresenta como usos e costumes, como doutrina, né? A questão doutrinária, a pessoa tinha que seguir a partir daquele momento que ela conhecia. Mas não, é devido um certo... tem que ter um certo tempo para as pessoas conhecerem a palavra de Deus, para as pessoas se acostumarem com o que significa o Evangelho. Porque já pensou, você chega para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre o Evangelho do Senhor, essa pessoa, quando tem um conhecimento, a vida dela vai começar a ser moldada, vai começar a ser trabalhada, vai começar a ser um exemplo para aquela sociedade onde ela vive. E às vezes muitas coisas em que as pessoas estão apegadas, ela vai ser difícil de desapegar. Então isso leva um certo tempo. É como Paulo falou aqui no capítulo 4, mais adiante até o versículo 13, que ele sabe o que é passar por dificuldades de nudez, de fome, de perseguição, mas tem pessoas que não sabem o que é isso. Mas essa maturidade espiritual vai fazer as pessoas entenderem o que é seguir a Jesus Cristo, né? Renegado de certa forma, né? Porque Filipenses 4,19 diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua glória e sua riqueza em Cristo Jesus. Quer dizer, não importa o problema, a questão é bem clara que a lição dizer que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que você precisa, ele vai suprir. Mas aí vem uma grande pergunta: por que eu não consigo? Aí vamos parar um pouquinho e vamos entender e procurar onde que está a falha. A Bíblia diz que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Eu não estou conseguindo suprir as minhas necessidades. Uma grande pergunta: a culpa é de Deus? Eu acredito que não, porque Deus é um Deus perfeito, é um Deus santo, sábio, onisciente, onipresente. Então a culpa está em mim. Então eu tenho que agora me corrigir, eu tenho que procurar entender o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo ser suprido essas necessidades. Entende? A lição é bem clara quando ela diz que nós, no momento certo, Deus vai estar sempre conosco, nos dando suprindo todas as nossas necessidades. Nos momentos de abundância, devemos sempre lembrar que nele é garantido o que nós temos ou precisamos. Não é? Aí vem aqui, vão ver alguns pontos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vê outros pontos importantes. Ele é nosso Pai. A lição é bem clara dizer isso. Devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. E aí é um outro grande problema que nós temos hoje em dia, no momento que estamos passando pelo mundo. Ansiedade é algo que tem corrompido a mente de muita gente, porque as pessoas às vezes entram na crise de ansiedade, não entendem o que está acontecendo e acabam fazendo algumas besteiras, né, devido a não ter uma compreensão. Mas quando nós confiamos no Senhor, a palavra dele é bem clara, é que ele vai suprir e vai manter-nos integramente firmes ali naquele que buscamos. Amém. Exatamente. E a grande dificuldade é você entender o que é a sua necessidade, que Deus promete que vai suprir, e o que são problemas que muitas vezes você mesmo causou para você. Exatamente. Aí fica complicado, né? Deus está ali disposto a me ajudar e eu estou sempre causando dificuldades para mim mesmo. Eu mesmo crio meus problemas. Às vezes as nossas atitudes, né, Zé, acontece dessa maneira. Mas Deus, ele é fiel, é justo e ele não deixa nenhum dos seus perecer, a menos que a pessoa não queira o socorro de Deus, né? Porque acontece sim isso aí. E como Messias, como nós comentamos aqui, Paulo, ele mostra que, Wagner também comentou, que devemos ter contentamento. Não importa se a gente está bem, se a gente está passando por dificuldades ou o que for, nós devemos ter contentamento no Senhor, porque é Ele que supre as nossas necessidades. Exatamente. Não é isso mesmo? Então, se meu filho está doente, se eu estou sem emprego, se eu estou com dificuldades para o sustento da minha casa, devemos fazer nossas petições a Deus com orações e súplicas, mas o contentamento a gente tem que ter. Saber que Deus é o nosso socorro. Não é fácil, não. Mas isso é uma demonstração também de fé, de dependência de Deus, saber que é Ele que supre. Nós, por nós mesmos,
Claro, aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer, buscar um emprego, buscar trabalhar, Sim. o nosso esforço pessoal, individual, mas tem coisas que passam do nosso limite. Aí agora é com Deus. Descansar no Senhor, confiar nele e ter o contentamento, porque é Ele que supre as nossas necessidades, não é isso? O nosso tempo, Wagner, você vai comentar, mas é só avisar que nosso tempo está no final e daqui a pouco fazer nossas considerações finais, nós pode concluir. Pode começar as considerações se Pronto, você quiser. por você. Uma coisa que a doutora Ana Beatriz, a psiquiatra Ana Beatriz, ela explica algo muito bem, mais de 30 anos de carreira ela tem, ela explica algo que me fez todo sentido. Ela falou, o maior remédio que existe é algo que Deus ele criou, o tempo, para tudo que você está passando. Tudo que você está passando, o tempo, ele é o remédio principal. Por quê? O tempo vai mostrar que as coisas elas vão se resolver ou vai passar tanto tempo que aquilo ali já não vai fazer sentido mais para você. Então, o que paramos para analisar é que o tempo ele é um dos maiores remédios que existe. A questão é só nós mesmos nos contentarmos com aquilo que Deus ele pede, confiarmos nele. E essa confiança nele leva tempo. Exatamente. Messias. Wagner ou foi Fábio que falou sobre a questão dos mandamentos, né? E aqui na lição, na parte aqui do professor, fala bem assim sobre os mandamentos. Eu achei muito interessante aqui e isso é bem bom a gente saber, né? Diz assim, ó. De modo geral, nenhum outro conjunto de orientações supera os 10 mandamentos. L.G. White expressa isso de maneira magistral a afirmar: nossa prosperidade e felicidade depende de nossa obediência inabalável à lei de Deus. Nenhum desses 10 preceitos pode ser quebrado sem deslealdade ao Deus do céu. Guardar cada jota e tio da lei é essencial para a nossa própria felicidade e para a felicidade de todos os que estão ligados a nós. Está no livro The Signs of the Times, de 1881. Então, igual o Zé falou aí, né? Onde está o problema? Muitas vezes a pessoa é uma pessoa desleal, uma pessoa que não segue o que Deus está falando através da palavra dele. É uma pessoa que não quer viver, ele quer viver um nível de vida acima da possibilidade dele. Tudo isso aí vai acarretar problemas. Tirando isso aí, as dificuldades vão vir, aí você vai ter Deus te ajudando. Deus vai estar do seu lado para te ajudar. Aí sim, você vai descansar no Senhor. Aí você vai ter o quê? Aqui está falando que a gente vai ter prosperidade e felicidade ao lado de Deus. Mesmo e contente com o que a gente tem, né? Se foi aquilo que Deus nos deu, a gente fica contente. Pronto. E não fica querendo fazer o que a gente não pode. Então, esses são os conselhos que Paulo trouxe aqui na carta de Filipenses, que serve para nós hoje. É importante, né? É importante a gente entender todos esses pontos, como já foi colocado. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, 21, 22, 23, uma saudação de Paulo, que eu acho muito bonito isso aqui, ó. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus e os irmãos que estão comigo, vos saudo, né? Todos os santos vos saudo, especialmente, né, aqueles que são da casa, né, da casa de César, ele estava se referindo da época, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, com todo o vosso espírito, isso é, com todos vós, né? Uma preocupação de Paulo, né, que as pessoas não se afastassem de Cristo. Por isso que a lição vem fazendo todo esse desfecho aqui de como permanecer em Cristo, dando alguns conselhos e como é importante permanecer em Cristo. E aí traz aqui o conselho: essa graça, ela alcança a todos. Aqueles que aceitam são salvos mediante Cristo Jesus. Não somos salvos por lei, nem por não comer isso, não comer aquilo. Somos salvos pela graça de Cristo. Mas é claro que ao aceitar a salvação, eu tenho princípios bíblicos que não podem ser mexidos a ser cumpridos em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Qualquer dúvida, estamos por cá. É só nos chamar que nós imediatamente atendemos as suas necessidades também. Muito bem. Filipenses 4, verso 8. Diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Isso aqui é uma fórmula que Paulo apresenta para que nos tornamos cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo, que nos tornamos cada vez mais cidadão celestial.
Então, esse é o meu conselho para você. Coloque isso em prática na sua vida, que você vai se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado pela sua companhia e nós contamos com você no próximo estudo. Amém. Pode ser